Boa noite, galerinha do canal Esporte Raça. Estou aqui para falar para você os resultados dos 4 jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro nesta noite de sábado que aconteceu. 4 rodadas maravilhosas e com um clássico entre os times paulistas, entre Palmeiras e Corinthians. Vamos falar para você tudo sobre essas partidas e vamos falar para você também a classificação neste momento do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito em nosso canal Esporte Raça, vai lá, se inscreve no nosso canal Esporte Raça, deixa o seu like para o nosso canal continuar crescendo e compartilhe o nosso vídeo para sempre você continuar recebendo os nossos vídeos em seu celular. Então, galerinha, você que estava acompanhando a terceira rodada do Campeonato Brasileiro nesta noite de sábado, aconteceu 4 rodadas nesta noite com jogos importantíssimos e muito bem disputados dentro de campo. Vamos começar falando sobre o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Palmeiras vence o Corinthians em São Paulo, no estádio do Palmeiras, por 2-0 e sobrou dentro de campo o time palmeirense. O time do Palmeiras fez uma ótima e bela partida com todo o seu time, com todos os seus jogadores, com todo o seu elenco, mostrando a garra, mostrando a força dentro de campo, e o Corinthians não entrou em campo, o Corinthians não se destacou em forma alguma dentro de campo, praticamente em toda a partida. O Corinthians deu uns 2 chutes perigosos contra o goleiro do Palmeiras e o Palmeiras fez o que quis, deitou e rolou dentro de campo e venceu a partida com determinação por 2-0 e teve chances de marcar até mais, mas o Palmeiras tirou o pé do acelerador, senão o Palmeiras dava para vencer por mais gol de vantagem nesse clássico. O Palmeiras fez uma partida espetacular e o Corinthians praticamente parece que não foi determinado para aquela partida, porque o Corinthians não jogou bem de forma alguma nesta noite, nesse clássico diante do Verdão. Também, galera, falar para vocês também entre a partida entre Vasco da Gama vence o Sport Recife por 3-1 em São Januário. O Vasco em São Januário, diante da sua torcida, o Vasco abriu o placar. O Vasco não estava bem no jogo. O Sport Recife dominava toda a partida no primeiro tempo. O Sport Recife era melhor no jogo e dominava todo o jogo no primeiro tempo. Mas jogo é dessa forma. Está dominando, está tendo oportunidade, tenta marcar gol para não ser surpreendido de uma hora para outra. E isso aconteceu rapidamente diante da turma do Sport Recife. O Sport dominando a partida, mas o Vasco não se encontrava dentro de jogo. O Vasco não dava perigo ao Sport Recife, mas em um grande cruzamento ao gol do Sport Recife, o jogador Verrete abriu para cá para o Vasco da Gama e ele é perigoso quando está ali na boca da área. Logo não demorou muito, com outro cruzamento, o Verrete fez o segundo gol para o Vasco da Gama. Claro, o VAR chamou o juiz mesmo assim quis dar o gol para o Vasco. Eu achei, a minha opinião que sou um torcedor do Vasco, eu achei que foi falta do Verrete num jogador do Sport Recife com o braço, mas o VAR chamou o juiz e o juiz analisou o lance e quis dar o gol pro Vasco, mas para mim, que sou um torcedor cruz-maltino, eu falei, foi falta do Verrete num zagueiro do Sport Recife.
e o Vasco fez 2-0. No segundo tempo, no começo do jogo, um jogador do Vasco, o zagueiro do Vasco, fez um gol contra. E o Sport Recife acordou para a partida, acordou para o jogo. E aí o Sport Recife veio para cima, mas o Vasco botou duas peças novas dentro de campo. E no contra-ataque o Vasco conseguiu matar o jogo contra o Sport Recife ali dentro do São Januário por 3-1. Também, logo mais cedo, como eu falei no vídeo anterior, o Bragantino venceu o Botafogo em Bragança Paulista por 1-0 e foi uma vitória importantíssima para o Bragantino. Também, Juventude saiu atrás do placar diante do Ceará. O Ceará fez 1-0, mas o Juventude foi lá e virou o jogo e ganhou a partida por 2-1 em cima do Ceará, lá no estádio do Juventude. Então, galera, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, que é importante para o nosso trabalho continuar crescendo, e continue junto com a gente cada dia mais. É importante para a gente sempre estar mais pertinho de você. Classificação neste momento da tabela do Brasileirão. Palmeiras é o líder até agora, fora as outras partidas que vai acontecer ainda neste domingo, às 4, às 5 e às 6h30 e às 8 da noite. Palmeiras, 7 pontos. Juventude, 6 pontos. Vasco em terceiro lugar com 6 pontos. Internacional, 4 pontos. Fortaleza em quinto lugar com 4 pontos. Ceará em sexto com 4 pontos. Corinthians em sétimo com 4 pontos. Flamengo em oitavo com 4 pontos. Botafogo em nono com 4 pontos. Bragantino em décimo com 4 pontos. Fluminense em 11º com 3 pontos. Grêmio em 12º com 3 pontos. Cruzeiro em 13º com 3 pontos. Bahia em 14º lugar com 2 pontos. São Paulo em 15º com 2 pontos. Santos é o primeiro fora da zona do rebaixamento em 16º lugar com 1 ponto. Mirassol, o primeiro da zona do rebaixamento com 1 ponto. Atlético Mineiro, 18º com 1 ponto. Sport Recife com 1 ponto em 19º. E em 20º, até agora, que não venceu, o Vitória da Bahia com nada pontuado ainda no Brasileirão. Então, galera, muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Continue sempre junto com a gente. Canal Esporte Raça. Bota amizade nisso, galera. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Até mais.